interpretação conforme a Constituição. Tenho que ensinar para essa turma o que é nulidade parcial sem redução de texto e interpretação conforme a Constituição. Tomara que essa turma aprenda bem esse assunto. Será que eles vão entender? Bom, vamos começar a aula de hoje. Ah, professor, do que é a aula de hoje? O que você falou? Eu não escutei. Deixa o professor começar a aula, seu burro! Volta para o seu lugar que eu vou começar a aula. Professor, é que eu não sei o que é a matéria. Vocês não vão me deixar começar? É que o Ion é burro e também não sabe. Ah, não entendi nada. Olha ela, professor. Silêncio, vocês dois, vamos começar a aula. Tá bom, papaizinho querido. E te senta aí. Obrigado, seu Madruga. De nada, velho. Ah, não dá pra aguentar. Vamos começar a aula de hoje então. Bom, interpretação conforme a Constituição. É uma técnica de julgamento utilizada pelo tribunal baseada em raciocínio de hermenêutica constitucional, onde a norma infraconstitucional deve ser interpretada no sentido de sua constitucionalidade, adotando o princípio da conservação da norma, e sim, diante de distintas interpretações, fica vinculado sua interpretação a optar por aquela que concluísse pela constitucionalidade de uma norma. Vocês estão entendendo? Professor, eu andei pesquisando e os dois são importados do direito alemão e o STF tem utilizado para fazer controle de constitucionalidade. É verdade? Mas é claro, Chaves, parabéns! Obrigado, professor. Então, como o Chaves disse, os dois são importados do tribunal alemão. O STF tem utilizado para fazer controle de constitucionalidade. Silêncio! O N1 aqui no quadro está mostrando que essa norma tem um sentido 1. E se esse sentido é dado como inconstitucional, o STF tem o dever de julgar, mas ele tem que salvar a norma. Então, ele tem que dar uma regulamentação a esse sentido, para que esse sentido inconstitucional soe constitucional. Ele reescreve o dispositivo para que assuma um novo sentido constitucional. O STF, ele tem medo de ficar sem aquela regulamentação. Portanto, em vez de excluí-la do ordenamento jurídico, ele resolve só dar um novo sentido àquela norma. O Supremo Tribunal Federal, quando realiza sua função no âmbito do controle de constitucionalidade, atua no máximo como legislador negativo. Logo, não pode criar norma jurídica diversa da instituída pelo Poder Legislativo. Então, turma, eu queria saber de alguém aqui que aprendeu sobre a matéria de hoje. Eu queria que um de vocês explicasse sobre interpretação conforme a Constituição. Nhonho! Presente, querido professor. Então, eu entendi que o sentido 1 é dado à norma regulamentadora considerável e constitucional. Portanto, o STF deve dar um novo sentido a essa norma sem a excluir do ordenamento jurídico. Está certo, professor? Não. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas por que, Chaves? Se o Nhonho respondeu corretamente, vai estudar mais, rapaz. Popes, me dê um exemplo sobre o assunto abordado em aula. Presente, professor. Um exemplo é um artigo 1845 do Código Civil que fala sobre o direito à sucessão. O ordenamento jurídico dá um sentido que o companheiro não está incluído, somente o cônjuge. Então o STF deve interpretar conforme a Constituição para dar um novo sentido constitucional à norma, sem excluí-la totalmente do ordenamento jurídico. Popes, está totalmente correto. Ah, professor, estudando todo mundo sabe, né? Deixa eu responder uma. Então agora vamos aprender sobre nulidade e...
Chega! Vamos para o intervalo!